Quando o seu cérebro envia mensagens para diferentes partes do corpo, os sinais percorrem seus nervos a uma velocidade de até 430 km por hora. Isso é muito mais rápido que um carro esportivo. Sentiu esse cheiro? Você provavelmente sente muitos cheiros diferentes todos os dias, mas não será capaz de adivinhar quantos cheiros o cérebro humano pode memorizar durante a vida. 50 mil! E é por isso que cheiros diferentes podem acender imediatamente uma memória específica. As pessoas mentem de forma mais convincente quando precisam ir ao banheiro. Em 2015, pesquisadores da Claremont Graduate University e da California State University descobriram que pessoas mentem de forma muito mais convincente quando estão com a bexiga cheia. Existem cerca de 30 trilhões de células humanas em seu corpo. Mas se isso parece muito, escute só. Existem 10 vezes mais bactérias. Uma das substâncias mais escorregadias do mundo é o lubrificante dos joelhos. É chamado fluido sinovial e tem consistência semelhante às claras de ovos. Essa substância faz um ótimo trabalho reduzindo o atrito em seus joelhos, permitindo a você se locomover agradável e suavemente. Talvez você já tenha escutado dizer que uma pessoa é geralmente um pouco mais alta de manhã do que à noite. Quanto à altura da Torre Eiffel, ela muda dependendo do tempo. No calor do verão, ela pode ficar até 15 centímetros mais alta. Isso ocorre porque o metal se expande quando está quente. Quando você está acordado, seu cérebro é conhecido por gerar eletricidade na quantidade de cerca de 15 a 25 watts. Este poder é suficiente para manter uma lâmpada LED de baixa potência brilhando. A verdade não tão agradável é que um corpo adulto produz cerca de 1,5 litro de ranho por dia. Você pode não perceber isso, porque nós engolimos a maior parte sem prestar muita atenção nisso. Os adultos têm aproximadamente 10 mil receptores em sua boca, um número que cai pela metade aos 60 anos. Entretanto, cientistas recentemente descobriram que os receptores de sabores azedos também são localizados no coração, para ajudá-lo a reconhecer infecções. Você já reparou no jeito que as mulheres e os homens se viram quando são chamados? Preste atenção da próxima vez. Você vai ver que os homens viram o corpo inteiro, enquanto as mulheres só viram a cabeça. O motivo disso é que o corpo feminino possui uma estrutura muscular muito mais elástica. Pesquisas recentes mostram que a música, especialmente aquela que contém um aumento contínuo de volume ou tempo, faz com que seus batimentos cardíacos sincronizem com ela. É relevante para músicos e amadores, ou simplesmente amantes de música. Pessoas com cabeças maiores geralmente têm menor densidade de neurônios dentro do cérebro, o que naturalmente faz com que ele funcione de maneira mais rápida e eficiente. As pequenas dobrinhas e morrinhos do interior de suas orelhas não são encontrados em nenhum outro lugar. Você pode ter certeza de que ninguém tem a mesma forma de orelha que você. Cientistas do Reino Unido desenvolveram um método de identificação de uma pessoa, medindo o reflexo da luz nas curvas dentro das orelhas. É meio embaraçoso quando você precisa explicar para uma pessoa por que está constantemente piscando para ela. Se seu olho começar a tremer ocasionalmente, é sinal de que está lidando com algum estresse ou tendo problemas para dormir. Isso é muito mais visível nas águas vivas e em outras criaturas marinhas, mas todo ser vivo deste planeta emite luz. Sim, incluindo os humanos. Este efeito é chamado de bioluminescência, e a única diferença no nosso caso é que não conseguimos ver essa luz. Você já se pegou mordendo os lábios? Uma das causas disso é psicológica. Esse mau hábito surge com o estresse e a ansiedade. Nosso cérebro dá uma ordem para o nosso corpo morder os lábios para que possamos pensar menos nos problemas e nos acalmar. Seu cérebro é o melhor editor de vídeo. Seus olhos estão constantemente tirando fotos separadas e se movendo o tempo todo para criar uma imagem completa do ambiente. Você não percebe isso porque seu cérebro torna tudo suave ao estabilizar a imagem e editar fragmentos diferentes em um fluxo contínuo. Em média, em uma pessoa crescem 965 quilômetros de cabelo ao longo da vida. Trata-se da distância entre a cidade de Nova York e Dayton, em Ohio, nos Estados Unidos. Digamos que você queira sair para se divertir sob o sol e de repente começa a espirrar. Então todo mundo fica preocupado demais para deixá-lo do lado de fora. Não é legal, mas absolutamente natural.
é chamado de reflexo fótico de espirro e possivelmente, não 100%, acontece porque os nervos que normalmente fazem você espirrar interagem com o nervo óptico que fica meio sobrecarregado pela forte sensação de luz brilhante. Um ser humano médio queima 2.500 calorias ao longo do dia, dependendo do tamanho e do metabolismo. Isso é energia mais do que suficiente para ferver em torno de 7 litros de água. Lembre-se, nossos ancestrais distantes costumavam escalar árvores como macacos, então usaram tanto as mãos quanto os pés para isso. Eles tinham dedos mais longos e pés mais flexíveis. Hoje, mesmo agarrar uma caneta que caiu no chão não é uma tarefa fácil. Durante a vida, uma pessoa comum processa mais de 45 toneladas de comida. Isso é mais que o peso de 7 elefantes juntos. E como é que se come um elefante? Isso mesmo, de pedacinho em pedacinho. Você sabia que 90% das pessoas não conseguem lembrar do que sonharam na noite anterior? Você sonha durante a fase REM do sono, que ocupa 20% do seu sono e ocorre a cada 90 minutos. Se acontecer de você acordar durante essa fase, é mais provável que lembre do seu sonho, ou pelo menos do último sonho que teve. A sua audição piora depois de comer muito. Eu te falei para não enfiar essa banana na orelha. Não é isso. Você já ouviu um zumbido dentro do ouvido depois de comer aquele prato cheio? Isso acontece porque as bebidas e comidas afetam os níveis de líquidos no interior da orelha e, portanto, causam barulho. As pessoas têm menos genes do que um verme. Quanto a um tomate, tem muito mais genes do que você. Como isso é possível? Afinal, somos uma espécie tão complicada. Bem, os cientistas concluíram recentemente que o número de genes que um genoma contém não está intimamente ligado à complexidade do ser. O cérebro precisa de tanta energia quanto uma lâmpada de 10 watts, e não importa se você está dormindo ou acordado. Além disso, seu cérebro ajuda você a ficar em forma. Um estudo envolvendo quase 300 mulheres provou que o consumo frequente de café leva a uma diminuição no tamanho dos seios. A pele de um adulto pesa em média cerca de 8 quilos ou mais, representando 16% do peso corporal total. Você provavelmente nunca diria isso, mas é o maior órgão do corpo humano. Assim como o resto do seu corpo, seus músculos são capazes de muito mais do que você imagina. Em 1982, Angela Cavallo levantou um Chevrolet Impala 1964 em Lawrenceville. Ácido estomacal dissolve ferro. O nosso estômago contém ácido hidroclorídrico. Após aquecer o nosso ácido estomacal a 36,7 graus Celsius, cientistas colocaram lâminas de ferro e bactérias alcalinas nele. Após 24 horas, a lâmina perdeu 63% da sua massa. 63! Você consegue imaginar isso? E a bateria aguentou a investida por mais de um dia. Se alguém resolvesse desenrolar o DNA humano, a coisa toda teria 16 bilhões de quilômetros, o que é 40 mil vezes mais do que a distância entre a Terra e a Lua. Uma cabeça grande é frequentemente acompanhada de uma testa larga, outro sinal excepcional de inteligência. De acordo com a conhecida leitura facial chinesa, uma testa de 5 dedos significa alta inteligência e habilidade. Sua região periocular é a área ao redor dos olhos que inclui a ponte do nariz e as sobrancelhas. Os cientistas dizem que essa é uma maneira muito confiável de identificar alguém, mesmo sem equipamentos sofisticados. Não só os olhos podem servir como nossa identificação biométrica, mas a zona imediatamente ao redor deles também. Todos estamos familiarizados com isso. Dentes incontrolavelmente trêmulos quando estamos com frio. Isso acontece porque todos os seus músculos estão se movendo levemente, mas rapidamente, para gerar um pouco de calor por atrito. O coração humano é um motor pequeno, mas poderoso. Em um dia, ele bombeia o sangue de forma tão eficiente que este viaja cerca de 19 mil quilômetros para percorrer cada veia do seu corpo. Bem, é porque as regiões mais suscetíveis às cócegas, as axilas e a barriga, são as que cobrem os órgãos e artérias vitais. Então, a natureza as fez muito sensíveis. A resposta às cócegas tem um misto de prazer, já que todos esses nervos estão sendo estimulados, e medo, por causa dos seus órgãos. Então, a reação imediata é proteger essas regiões, rir até chorar e implorar para quem está fazendo em você pare. Seu corpo é o mundo inteiro. Não gosta do número na balança? Dê um tempo para você.
De 900 gramas a 2,3 kg de todo o nosso peso corporal nem sequer nos pertence, e sim a vida microscópica que vive dentro de todos nós. Somente na boca humana vivem mais bactérias do que pessoas na Terra. É impossível arrotar no espaço. Sério, tente. Não consegue ir para o espaço? Bem, confie em mim. O arroto acontece quando o líquido se separa do gás no estômago, e isso ocorre apenas graças à gravidade. Algumas pessoas julgam as outras pelo aperto de mão antes mesmo de uma entrevista importante começar. Não é justo, mas é assim que as coisas são. Na realidade, não podemos controlar se nossas mãos viram pedras de gelo. Todo o nosso corpo se prepara para uma situação crítica. Isso impede que o sangue circule para a pele, para que mais dele vá para os órgãos e músculos vitais.